Meus irmãos, a paz e a graça. Cleiton Souza mais uma vez. E aí para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Monte Moriá, esse projeto magnífico, né? Que justamente estamos aqui analisando livro após livro. Atualmente estamos no Antigo Testamento e, graças a Deus, ou na verdade estamos conseguindo avançando, né? Estamos avançando a cada dia e chegamos no último livro do Antigo Testamento. O Antigo Testamento formado por 39 livros sagrados. Então chegamos no último deles, justamente acerca do profeta Malaquias, né? Aquele que apresenta a última palavra profética no Antigo Testamento, tá? Então, ele vai apresentar a profecia conclusiva do Antigo Testamento, quando então virá o João Batista, né, apresentando, anunciando Cristo Jesus, dizendo: salvem-se, porque chegou o momento, é tempo, né, de se arrepender, porque justamente o Filho do Homem, Filho de Deus está vindo, né, está próximo de vir. Então, na verdade, Malaquias, ele vai finalizar o Antigo Testamento de forma magnífica, muito interessante. Daqui a pouco vamos analisar mais detidamente esse livro, tá? Vamos fazer uma oração para que Deus possa nos instruir, né? E nos capacitar a realizar esse trabalho tão honroso, tá bem? Maravilhoso Deus, Pai querido, ao Senhor, Pai. Peço, clamo, suplico por mais uma vez, para que o Senhor possa conduzir, Senhor, esse trabalho, esse ensino, e que, no abrir de minha boca, Senhor, eu possa apresentar o correto ensinamento, e que esse ensinamento, Senhor, possa frutificar, possa engrandecer os meus irmãos e os seus filhos que estão acompanhando neste momento esta videoaula, ou aqueles que irão assistir depois. Então, Pai, suplico para que o Senhor me instrumentalize, para que eu possa apresentar o correto ensinamento acerca das Escrituras. Amém? Amém, igreja? Vamos lá falar sobre o livro de Malaquias, né? O título dessa videoaula é Malaquias, o último mensageiro do Senhor que profetizou através de perguntas e respostas. Daqui a pouco vamos entender o que é exatamente essa questão de perguntas e respostas. Vamos analisar exatamente o que é que ele traz de inovador nesse livro, muito interessante, viu? Como já falei, o Antigo Testamento formado por 39 livros. Malaquias justamente é o 39º livro. Ele é que apresenta as últimas palavras proféticas. Ele é que apresenta a profecia conclusiva do Antigo Testamento para inovar com o Novo Testamento, até porque lá em Mateus, capítulo 3, verso 2, vai dizer que João Batista já vinha apresentando a mensagem de Deus e dizendo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Vamos encontrar isso em Mateus, capítulo 3, verso 2. Inclusive, o João Batista, que é tão bem anunciado no livro de Malaquias, lá no capítulo 3, a partir do verso 1. Então, de fato, Malaquias tem um papel importante naquele momento, né? Naquele momento histórico. E daqui a pouco vamos analisar a datação, a autoria, como de costume nós fazemos aqui, tá bem? Esse livro é composto de apenas 4 capítulos. Então, na verdade, se vocês desejarem ler o livro todo, vocês vão gastar no máximo aí 15 minutos aí para fazer uma leitura grandiosa aí na andança da fé de vocês, porque de fato é um livro bastante interessante, tá? Ele é o último, né, dos 12 profetas, o chamado de profetas menores, profetas maiores lá, aqueles 4 lá, Daniel, o Jeremias, o Ezequiel e bicho, acabei esquecendo, Isaías, né? Isaías, Daniel, Ezequiel e Jeremias. Esses são chamados profetas maiores. Eles, de fato, são maiores, porque ele escreveu mais do que os profetas menores, ou seja, a extensão literária foi muito maior. Em consequência, logo em seguida, vem 12 profetas: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e Zacarias, né?
Lembremos que exatamente os 3 últimos são chamados de profetas da reconstrução, ou profetas da restauração, porque de fato eles profetizaram no momento em que o povo de Deus voltava do cativeiro e justamente tinha a incumbência de quê? De reconstruir a cidade de Jerusalém e reconstruir o templo. Então eles são chamados de profetas da reconstrução. Os 3 últimos. Quais são os 3 últimos? Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Então, como já apresentamos esses 2 últimos, Malaquias, de fato, é o último, né? Bastante interessante, né? Outra questão é a gente entender em que momento, qual é o contexto, vamos falar de Malaquias, né? Já, apesar que aqui eu já dei uma pincelada, porque de fato houve exatamente o Reino Unido, com justamente Saul, Davi e Salomão, idolatria, de fato a nação é dividida em 2 reinos, Reino do Norte, cuja capital era Samaria, e Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. Então, de fato, o Reino do Norte, né, que era todos os reis foram pecaminosos, de fato eles caíram em 722 22 anos antes de Cristo, pelos assírios. E aí, posteriormente, o Reino do Sul somente caiu em 586 por meio dos babilônios. Então, eles são levados, aquele povo, os remanescentes, os escolhidos, os mais justos, dentro daqueles que estavam lá em Jerusalém, foram levados para a Babilônia, o qual ficaram lá cativos por cerca, segundo Jeremias capítulo 29, eles tinham que ficar 70 anos. Mas, segundo os dados históricos, eles ficaram lá cerca de 48 anos, né? Porque Ciro, o rei da Pérsia, na verdade, passou a ser o imperador do mundo em 538 anos antes de Cristo. Em razão disso, um dos éditos do primeiro ano de Ciro foi permitir que os judeus retornassem para Jerusalém para a construção do templo e para a reconstrução da cidade. Dado esta autorização de Ciro, que vamos encontrar no último capítulo do segundo livro de Crônicas, bem como no primeiro capítulo do livro de Esdras, né, que de fato nós aprendemos aqui em falar nos 2 profetas da reconstrução, Ageu e Zacarias, temos que ler Esdras, porque eles inclusive são citados lá. Já quando falarmos em Malaquias, temos que ler Neemias, porque Malaquias está dentro do contexto da história de Neemias, né? Então, depois, voltando essa ideia, que depois que Ciro determina o retorno do povo de Deus que estava preso, cativo, isolado na Babilônia, ele diz, não, pode voltar. Quem desejar ir lá cultuar o Deus de Jerusalém, o Deus dos hebreus, está liberado. Inclusive, ele vai ter a carta de alforria para justamente deixar de ser servo e voltar a ter sua autonomia e voltar para a cidade. Então, em razão disso, houve 3 retornos. Né? O primeiro retorno foi com Zorobabel, lá em 538, onde justamente ele sai com cerca aí de 50 mil judeus. Né? A segunda comitiva que saiu, Zorobabel consegue construir o templo. A segunda comitiva é encabeçada por Esdras, né? um perito, um escriba hábil, onde justamente acompanha ele uma comitiva de cerca de 1.754 judeus. E vai também a terceira comitiva, que essa terceira comitiva justamente é Neemias. E juntamente com Neemias, segundo os eruditos, Malaquias acompanhou ele, né? Foi justamente com o pessoal judeus e também com escolta militar, né? Então, esta ideia do contexto histórico do livro de Malaquias, tudo nos indica que é do tempo de Neemias, mas daqui a pouco vamos tratar a respeito do porquê disso, né? Porque o livro não fala. Então, exatamente, nós temos que supor dentro desta ideia, desse contexto, o que foi que sucedeu. Tá bem? Dentro dessa ideia de contextualização histórica, dentro dessa ideia de introito, vamos agora para a devocional. Por quê? Vamos entender o que estava acontecendo no tempo de Malaquias. Vamos esquecer um pouquinho o livro de Malaquias e vamos ler agora o último capítulo do livro de Neemias, né? Porque o livro de Neemias, que é um livro histórico, é um livro, de fato, lá no bloco dos livros históricos, que tem uma muita importância na história de Deus, e de fato, na história do povo judeu, porque ele vai narrar um momento de grande instabilidade que é uma necessidade. Porque a primeira comitiva comandada por Zorobabel foi 538. Como Zorobabel construiu o templo,
mas de fato estava tudo dilacerado, ninguém estava obedecendo à lei de Deus, foi a segunda comitiva com Esdras. Isso cerca de 80 anos depois da primeira comitiva, depois de ter erigido exatamente o templo com madeira, com pedra. Então, depois o povo começou a abandonar a lei de Deus. Então, desce um escriba com uma nova comitiva, com 1.754 pessoas, para ensinar o povo de Deus. Justamente Esdras, ele vai apresentar um plano de ensino religioso para a nação. Então, depois de 80 anos da primeira comitiva, Esdras vai. Só que Esdras, de fato, não consegue implementar de forma tão evidente. Então, Neemias, sabendo justamente que as muralhas estavam no chão, que os portões estavam queimados, ou seja, o povo estava tendo muita resistência, 13 anos depois da ida de Esdras, Neemias vai, comparece. E lá no livro de Neemias vamos ter a narrativa do que aconteceu para a construção do muro, onde ele consegue construir o muro dentro de 52 dias. E nós já apresentamos aqui, que eu não vou poder apresentar, eu não posso entrar exatamente no que acontece no livro de Neemias, senão nós não vamos conseguir apresentar a respeito do livro do Malaquias, tá? Então, nesta ida de Neemias, né, vamos encontrar do capítulo 1 ao capítulo 12 a história da construção da muralha e da reorganização estatal e espiritual, porque tem um avivamento espiritual muito lindo lá no capítulo 8, e a partir do capítulo 8, eles fazem o pacto de seguir a lei. E nesse pacto de seguir a lei, infelizmente, o povo de Deus não segue, né? Eles estavam seguindo, mas Neemias precisou apresentar um relatório ao rei. Ele precisava voltar, que ele era o copeiro do rei, o rei autorizou que ele voltasse para reconstruir a muralha. Depois que ele passou lá cerca de 4 meses, ele volta para apresentar um relatório ao rei. Só que aí é que é o grande problema, porque ele demora muito tempo lá. Né? Uns dizem 12 anos, outros falam 19 anos, que a Bíblia não fala quantos anos ficou. E em razão disso, como não ficou, a cidade ficou sem um líder e ficou extremamente tudo de qualquer jeito, né? Fazendo o que eles queriam. E é justamente trazendo nesse contexto, é justamente o momento que a palavra profética vem para Malaquias. Vejamos o contexto. Neemias, capítulo 13. Tá? Neemias, capítulo 13. Deixa eu colocar aqui, que parece que Neemias, capítulo 13. Deixa eu... Neemias, capítulo 13, assim dita, né? Deixa eu tentar ver aqui, que acabou dando um probleminha. Mas vamos lá. No livro histórico, tá? Neemias, capítulo 13, assim vai apontar. É o último capítulo de Neemias, tá? Naquele dia, leu-se o livro de Moisés, verso 1. Neemias, capítulo 3, verso 1. Naquele dia, leu-se o livro de Moisés aos ouvidos do povo e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Isso vai estar lá em Levítico e Deuteronômio. Porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição que foi comprada, que o Balaão é comumente chamado de profeta mercenário. Porém, Deus converteu a maldição em bênção. E sucedeu que, ouvindo eles esta lei, eles apartaram de Israel todos os elementos mistos, ou seja, todos os estrangeiros, né? E aí vem, ora, antes disso, Eliasíbe, o sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Quem é Tobias? Tobias é um amonita, é um dos maiores adversários de Neemias. E fizeram-lhe uma câmara grande, diga-se, um quarto grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimentos, o incenso, os utensílios, os dízimos os dízimos de grão do moço e do azeite que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para o sacerdote. Aí vem,
Neemias capítulo 13, verso 6. Mas durante tudo isto, não estava eu em Jerusalém, ou seja, Neemias teve que sair. Ele não estava em Jerusalém quando aconteceu essa profanação. Um amonita morando num quarto dos fundos do templo. Né? Porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, diga-se rei da Pérsia, porque a Pérsia dominou a Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alcançar licença do rei e voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou, de sorte que eu lancei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Ou seja, um amonita passou a morar no templo, o amonita passou a ficar próximo aos depósitos do templo. Em razão disso, o povo de Deus deixou de recolher os dízimos. Em razão disso, o povo começou a pecar, porque passou a desacreditar no sacerdote, porque o sacerdote já estava descumprindo a lei de Deus, porque de fato colocou um estrangeiro, inclusive, proibido, segundo as escrituras, de congregar com a Assembleia de Deus. Em razão disso, o povo abandonou. E dado este abandono, temos o livro de Malaquias, falando a respeito dos dízimos, falando a respeito do casamento com o estrangeiro. Tanto é que aqui está, ó, em Neemias capítulo 13, vai dizer aqui, ó, no finalzinho, deixa eu dar uma olhada, aqui, ó, Neemias capítulo 13, verso 26, e dar-vos-íamos nos ouvidos, ou seja, me falaram, para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Oronita. Por isso, afugentei de mim. Ou seja, até o próprio sacerdote havia se casado com uma mulher estrangeira, o que é proibido pela lei de Deus. Então, de fato, o povo passou a desacreditar nos sacerdotes. Em razão disso, deixaram de apresentar os dízimos, passaram justamente a profanar o templo, e aí, justamente, é a denúncia apresentada pelo profeta que nós estamos aqui mencionando. Veja que existe uma semelhança entre justamente o momento histórico, porque Neemias era um grande líder. Neemias, de fato, era um governante, mas ele teve que sair. Ele teve que apresentar o relatório para o rei. Só que ele não conseguiu retornar com pouco tempo. Ele ficou 12 a 19 anos lá na Pérsia, em Suzã. E aí, em razão disso, o povo diz, não temos líder, vamos fazer o que queríamos, né? Lembrando que Sambalate, que é, de fato, o samaritano, Tobias, que é justamente que é o amonita, e Gesem, Agen, é justamente o árabe. Árabe, diga-se justamente que ele é o edomita, 3 povos justamente inimigos históricos do povo de Israel, foi justamente o povo que tentou, de todas as maneiras, impedir o trabalho de Neemias. E veja que o sacerdote pega esse inimigo e bota para morar dentro do templo. Então, infelizmente, aí aconteceu tudo o que está sendo denunciado, que vamos trabalhar aqui no livro de Malaquias. Então, vocês devem ter esse recorte histórico para que vocês possam entender melhor o livro, né? Então, esse é o histórico inicial, tá? Acerca do título, o título do livro, o nome Malaquias, é o livro, de fato, leva o nome do personagem principal, né? O nome Malaquias quer dizer mensageiros, ou mensageiros de Deus. Todo nome, na verdade, hebraico que termina com ias, faz referência a Deus. Então, mensageiro de Deus, tá? Existe divergência quanto à autoria, que daqui a pouco vamos tratar a respeito disso. Quem foi que escreveu esse livro? Vamos entender exatamente acerca disso, tá? Ele justamente é a obra final dos profetas menores, né? Porque de fato foi o último profeta até a vinda do maior de todos os profetas, que é João Batista, segundo Cristo Jesus. Ele vai estar lá no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 3, justamente para aplanar o caminho do Senhor, ou seja, ele justamente ia abrir a savana, ele justamente deixar o caminho para o Senhor todo limpinho, para o Senhor caminhar tranquilamente e poder anunciar a palavra salvífica para toda a humanidade, né? Então, veja a importância, né, do Malaquias e do próprio João Batista, tá? Versículo-chave, Malaquias capítulo 4, verso 1 e 2. Por gentileza, localize para você o último capítulo, tá, do livro de Malaquias, que só é composto de apenas 4 capítulos, tá? Malaquias, capítulo 4, verso 1 e 2.
Malaquias, capítulo 4, verso 1 e 2, assim diz: o Senhor Todo-Poderoso diz, está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como palha. Desculpe, está chegando o dia que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como palha e queimada na fogueira. Naquele dia, eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando no curral. Amém, amém, amém. Essa palavra é ideia primordial, porque a mensagem de Malaquias é: arrependam-se porque de fato o castigo virá. E a segundo momento dizendo, esses que temem, o remanescente, né, o grupo insurgente contra o pecado, contra o mal, de fato, eles terão a devida bênção. Então, essa é a ideia primordial do livro de Malaquias, né? Apontando o mal, que o mal não ficaria impune, e sim, aqueles que seguiriam os estatutos de Deus receberiam bênção. Essa é a ideia. Se vocês partirem desse pressuposto para a leitura do livro de Malaquias, vocês vão entender plenamente. Porque esse é o espírito, né? Castigo para os maus e bênçãos para os bons, né? Porque existia naquele momento, que vamos tratar daqui a pouco, a ideia de que os maus estavam prosperando e os bens estavam, e as pessoas justas estavam passando mal, passando problema. É o que nós chamamos de teodiceia. Teo, Deus. Diceia vem de dique, do grego dique, que quer dizer justiça. Então, justiça de Deus. Como Deus julga os fenômenos, os atos, os fatos, os acontecimentos históricos. Como Deus pode julgar toda a humanidade? Como Deus dá justiça para o ladrão? Como Deus dá uma justiça para uma criança? Porque Deus permite que uma pessoa tenha câncer, porque uma criança nasce deformada. Então, esta discussão, a Teodiceia discute esses temas muito polêmicos, né? Então, a Teodiceia, a justiça de Deus, como Deus exatamente se manifesta. Porque a grande discussão da Teodiceia é porque os justos prosperam, os ímpios prosperam e os justos passam aperto, né? Então, isso é uma das grandes discussões bíblicas, né? Muito bem apontada em inúmeras passagens. Vamos encontrar Abacuque, vamos encontrar o livro de Jó, vamos encontrar aqui em Malaquias, vamos encontrar no Salmo 73. Então, cada um deles vai dar essa ideia bastante interessante a respeito desse tema tão interessante, tá bem? Então, essa é a ideia do versículo-chave. Destinatários. Quem são os destinatários da palavra de Malaquias? Muito fácil, né? Aqui, inclusive, já mencionamos. Dado a queda de Jerusalém e a destruição do templo, lá em 586 pelos babilônios, eles são levados cativos. Ficam 70 anos lá no cativeiro babilônio, ou seja, comendo de comida estrangeira, tendo contato com outra cultura, outra língua, outros hábitos, outras modalidades de ensino, como na condição de vassalos, porque de fato estava numa terra de outra pessoa. Então, depois de 70 anos, que de fato foi um acontecimento muito traumático para o povo de Deus, eles voltam para reconstruir Jerusalém e o templo. Aí tem aquela história das 3 comitivas aqui que eu já apontei, Zorobabel, Esdras e Neemias, e justamente quando Neemias consegue, Zorobabel constrói o templo, Esdras apresenta o plano de ensino religioso, e Neemias apresenta a questão da construção da muralha, e depois ele, na ausência dele, o povo aí faz a farra, né? Infelizmente. Vai, comete pecado mesmo. Então, a mensagem de Malaquias é alertando, não, rapaz, siga o estatuto de Deus, siga aquilo que foi determinado, siga aquilo que vocês pactuaram. Lá no livro de Neemias tem uma ideia bastante interessante. Depois do avivamento presente no artigo 8º, ou no capítulo 8º, com a apresentação da palavra de Deus, no capítulo 9, eles fazem um pacto. Seguir dízimo, de seguir exatamente as ordenanças de Deus, a questão das adorações, dos sacrifícios, mas, infelizmente, depois o povo volta a esculhambar. Então, o destinatário é o povo que vivia em Jerusalém, todo o povo de Deus espalhado
por todos os lugares. Esses são os destinatários do livro de Malaquias. Tá bem? A finalidade é o quê? Confrontar com o povo, né, com os seus pecados. Não, você está pecando. Daqui a pouco vamos analisar quais são esses pecados. E vamos restaurar esse relacionamento com Deus a partir do arrependimento, a partir da oração e a partir justamente do coração totalmente limpo e direcionado para aquilo que Deus determinou. Esta é a ideia primordial. Esta é a finalidade. Este é o propósito justamente apontado por Malaquias, né? Não venha para cá, ele vai muito mencionar a respeito de ofertas vazias, né? Sacrifícios, padrãozinho de religiosidade. Eu oferto pouco, já estou cumprindo com minha obrigação. Mesma coisa do cristão hoje, que vai simplesmente para a igreja, faz sua oração no domingo, não sabe nem o que foi que pregou lá, o que o pastor pregou, não faz uma espécie de análise, exame e aplicação pessoal daquilo que está sendo pregado em sua vida, como aquilo pode lhe engrandecer, como aquilo você pode levar para o próximo, ou seja, só está ali para ouvir, amém, amém, cantou, louvou, pronto, vai para casa. Dá o dízimo, a oferta, fez sua obrigação. E não é isso. O livro de Malaquias condena essa prática. O livro de Malaquias vai chamar a responsabilidade pessoal com esse relacionamento com Deus, que ele deve ser sim, ele deve ser limpo, ele deve ser transparente, ele deve ser verdadeiro. Essa é a ideia do livro de Malaquias. Muito bom mesmo, muito bom. Principais doutrinas, vai apontar acerca da aliança, ele vai mencionar acerca da aliança, né? Que Deus estabeleceu com o povo de Deus, e o povo de Deus entendia aquela aliança como obrigação de bênção. Mas é um grande erro. É igual a todos nós hoje. Quando estabelecemos aliança com o Senhor, se andarmos corretamente, bênção. Se andarmos de forma errada, maldição. Então, a mesma aliança que traz bênção, ela também pode trazer maldição. Então, esta ideia de Malaquias evidencia a aliança de Deus com o povo de Israel. A infidelidade de Israel, porque ele vai apontar inúmeros pecados cometidos pelo povo, daqui a pouco vamos tratar a respeito de cada um deles. E a terceira doutrina fundamental apontado em Malaquias, que é lindíssimo, 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 é a vinda do Senhor. Ele faz um anúncio a respeito do Cristo Jesus de uma forma magnífica, né? Muito bem elaborado. Exemplo, no capítulo, em Malaquias capítulo 3, verso 1, ele vai dizer: como mensageiro da aliança, Cristo vem em seu templo. Capítulo 3, verso 1. E capítulo 3, verso 3. E Cristo purifica o seu povo. Isso houve cumprimento lá em João, capítulo 2, verso 14, 17. E Cristo purifica o templo, retirando aquele povo tudo que estava fazendo mercância dentro do templo. A ideia de purificação do povo, porque Cristo realizou inúmeros, na verdade, santifica o povo, através dele mesmo. Vamos encontrar em Hebreus capítulo 13, verso 12. Malaquias vai dizer que sua vinda do Cristo Jesus, do Messias, traria julgamento. Malaquias capítulo 4, verso 1. Isso vamos encontrar lá em Apocalipse capítulo 20, onde justamente os nomes que não constam no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15. Também Malaquias vai apontar a respeito da vinda do Cristo de forma fantástica, que como o sol da justiça, inclusive é o nosso versículo-chave, como o sol da justiça, Cristo cura o seu povo. Então, Cristo curava multidões e todas as enfermidades eram curadas. Vamos encontrar em Mateus capítulo 12, verso 15, Apocalipse capítulo 21, verso 4. E o outro, Malaquias capítulo 3, verso 1 e capítulo 4, verso 5, vai dizer que seu precursor prepara a vinda do Senhor. Quem é o precursor que prepara a vinda do Cristo Jesus? No Novo Testamento, o João Batista, que vai anunciando o Cristo Jesus. Vamos encontrar lá em Mateus capítulo 11, verso 10 e 14. Ele faz um trabalho magnífico, né? Vai falando das autoridades, vai falando sobre arrependimento, vai chamando a atenção de todo o povo de Deus. O povo ia lá no Jordão para ver o João Batista pregar, e daqui a pouco o soldado romano: meu amigo, o que é que eu faço? Rapaz, não cometa injustiça. O outro: rapaz, eu sou cobrador de imposto, se não cobre a mais. Você, rapaz, tem duas túnicas,
dê uma, doe uma. Então, dando uma ideia de arrependimento, dando uma ideia de justiça, dando uma ideia de retidão, dando uma ideia exatamente o que Cristo está vindo. Então, renove os seus atos de vida. O João Batista era fantástico. E o João Batista foi anunciado de forma categórica por Malaquias. Lá no capítulo 3. Capítulo 3 praticamente diz, ó, seu precursor está vindo aí, Messias. Seu precursor está vindo aí para abrir, para aplanar os seus caminhos, para que você possa pregar livremente. E é exatamente o que o fim do Antigo Testamento e o início do Novo, exatamente vai apontar acerca do João Batista, um cara aí que andava com roupa de pelo, e comendo gafanhotos, e exatamente andando no deserto. Então, cara, a voz que clama no deserto está apontada também lá por Isaías. Então, esta ideia é uma... Todo o Novo Testamento é uma ideia profética, Pronto, meu povo, aguarda um pouquinho que Cleiton teve um problema com a internet. Nós estamos aqui já acostumados com essa rede que não fica de pé em nenhum momento, né? Mas que vai e vem. Aguarda um pouquinho aí que daqui a pouco ele volta, tá bom? Já já ele retorna, estou falando com ele aqui. Eu não sei se eu estou ao vivo, não sei se eu estou ao vivo. Tá tudo ok? Agora tá. Rapaz, minha internet aqui deu um baque aqui, estou usando os dados móveis aqui para te fazer, para terminar Eu tô nossa vendo. aula. Desculpa aí, viu? Problemas tecnológicos acontecem, né? Infelizmente. Agora, meu pastor, você vai me dar uns minutinhos aí, viu? Porque o senhor me deve uns minutos aí. Então, os principais doutrinas do livro de Malaquias é a aliança de Deus com Israel, a infidelidade de Israel, a vinda do Senhor, né? Então, isso nós já bem apontados, porque de fato o livro de Malaquias é fantástico quanto a isso. Quanto à autoria, o livro não menciona acerca da sua vida pessoal, de que tribo ele participava, de quem ele era filho, qual era o rei da época. Ele não menciona um momento exatamente, algum fato histórico para que podamos evidenciar a respeito da data, de forma expressa, né? Tanto é que o livro de Malaquias, capítulo 1, verso 1, vai dizer apenas: esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Malaquias para entregar ao povo de Israel. Acabou. Não tem exatamente mais nada. Só vai falar isso. Não diz tribo, não fala filho, não fala pai de quem, não fala o que foi que ele fazia anteriormente, tá? Em razão disso, como já apresentamos que o nome Malaquias quer dizer mensageiro ou mensageiro de Deus, né? E dado esta condição que não há qualquer referência a ele, e normalmente, como ocorre
com os demais livros proféticos que vai identificar o seu autor no seu cabeçalho, muitos vão botar que Malaquias, de fato, foi uma pessoa, né? Por mais que o nome Malaquias seja mensageiro, na verdade, seja, de fato, uma pessoa chamada Malaquias, mensageiro, né? Mas muitos, né, vai apontar que ele, que a autoria pode ter sido de Esdras, né? Esdras, o escriba, né, o versátil escriba, detentor lá do livro, detentor não, autor do livro de Esdras mesmo, da Bíblia, inclusive também é apontado como autor do livro de Crônicas, Primeira Crônicas, Segunda Crônicas, também apontado como Esdras. O livro de Neemias também é apontado como também de autoria de Esdras, porque existe a mesma correlação literária, do mesmo modo que aponta também a respeito de Malaquias, né? Que Malaquias, alguns eruditos vão levantar que seja Esdras o autor, tá? Mas a Bíblia não nomina, só aponta que a mensagem veio para Malaquias. Então, eu entendo da mesma forma que Malaquias seja uma pessoa, porque assim como os demais profetas que foi nominados, né, o livro profético cada livro profético, os 12, vai identificar o autor, né, de forma histórica, logo no cabeçalho ou na introdução, né, no cabeçalho de introdução. Então, a meu ver, Malaquias, de fato, foi uma pessoa que viveu num determinado tempo, tá? Os eruditos apontam que ele, assim como Zacarias, Ageu, Esdras e Neemias, eles fizeram parte da grande sinagoga que foi construída lá em Jerusalém. Porque lembra, quando o templo de Jerusalém cai, o povo de Deus é levado para o cativeiro da Babilônia. Chegando na Babilônia não tinha templo. Então, chegando lá, eles perceberam que outras culturas utilizavam justamente unidades religiosas, exemplo, como se fossem igrejas, exemplo, né? Numa determinada localidade, eles passavam a cultuar em uma casa ou num estabelecimento. Esse estabelecimento passou a ser chamado de sinagoga. Então, isto traz a ideia de sinagoga, lá tão mencionado por Cristo no tempo de Cristo Jesus. Então, quando eles voltam para Jerusalém, eles criam uma grande sinagoga, uma sinagoga gigantesca, o qual eles montam um conselho. Conselho este composto por 120 autoridades, desde o governador, desde os sacerdotes, desde os escribas, porque Esdras era o escriba. Então, a partir dali, nasce a ideia do sinédrio, né? Sinédrio, justamente o tribunal judeu que fazia todo o julgamento do povo. Eles só não julgavam crimes de morte, né? Eles não poderiam condenar à morte absolutamente ninguém, a partir quando teve o Império Romano. Então, veja que exatamente foi esse tribunal que condenou Cristo, mas o tribunal não pôde matar Cristo, né? Por que não pôde matar Cristo? Porque eles não podiam condenar a pena de morte qualquer pessoa. Eles estavam sob o jugo político-administrativo de Roma. Então, eles tinham que mandar Cristo para Pilatos, porque Pilatos era o representante de Roma, para que Pilatos, como um poder romano, o Estado romano ali, decidisse se Cristo deveria ser morto ou não. Então, veja exatamente de onde nasceu o Sinédrio, já nasce daqui desse momento histórico, tá? A datação, de fato, o livro de Malaquias está datado em cerca por volta aí de 433, 434 depois de Cristo, tá? E, como já mencionamos aqui, ele aponta que ele foi escrito no final do século V, né? Provavelmente no período que Neemias voltou para a Pérsia para apresentar o relatório ao rei. O rei, você me mandou aí com a escolta militar, você me mandou justamente com material de madeira e tal, para a gente terminar lá o muro, tudo certinho, e eu estou trazendo um relatório disso aqui, porque Neemias, de forma fantástica, algo que mais de 100 anos não conseguiram construir, o cara chegou lá de 52 dias, o cara consegue construir totalmente a muralha em volta do templo, né? Então, isso tem em volta de Jerusalém, isso tem uma importância gigantesca, justamente no intuito de proteção. Engraçado a estratégia dele, né? Ele não levantava o muro todo por etapas, né? Ele somente levantava o muro na altura da cintura, né? Cada um ia fazendo na altura da cintura, porque eles tinham que ficar observando se haveria um ataque dos inimigos, né? Do tal Sambalate, o samaritano, no caso de Tobias, o amonita, e Gesem, Agem, que é justamente o árabe. Árabe, lá mencionado em Neemias, nós já sabemos que trata-se do Edomita, porque os Edomitas foram dominados pelos árabes, que posteriormente foram chamados de idomeus, tá bem? Então, nesta ideia, tudo aponta que foi quando Neemias teve que se ausentar de Israel.
Tá? Por quê? Malaquias vai reclamar acerca dos sacrifícios que estavam sendo realizados no segundo templo de forma equivocada. O sacrifício estava sendo apresentado no templo. Então, se ele fala de templo, de fato, foi depois de Zorobabel que construiu o templo. Então, vamos encontrar em Malaquias capítulo 1, verso 7 a 10, e referência lá em Esdras capítulo 6. Ele também vai mencionar que os sacerdotes ficaram arrogantes e corruptos, né? Isso faz uma referência exatamente, muito mencionado também lá em Neemias, que isso sucedeu. Malaquias, quando ele vai questionar a respeito das ofertas que estavam apresentando a Deus, os caras estavam apresentando um animal aleijado, um animal cego, roubando, os caras roubavam o cabrito e oferecia para Deus, imagina, pai. Aí ele faz até uma das perguntas, mas cara, você oferecer essa porcaria aí, porcaria se diga-se, né, a oferta mal elaborada, mal feita, que não apresentou as premissas, né, o cara tinha que apresentar, de fato, as premissas. Então ele fala, rapaz, você não apresentou as premissas, o melhor daquilo que você tinha. Aí ele pergunta, bem interessante, você apresentaria isso aí para o governador? Você apresentaria isso aí para o imperador persa? Nunca. Então, quer dizer que para o imperador persa você daria o seu melhor, mas para Deus você quer dar qualquer coisa, né? Então, de fato, nos dá uma ideia, Malaquias capítulo 1, verso 8, nos dá uma ideia que ele estava sob o jugo persa, né? Esse domínio persa, de fato, lembra que os babilônios atacou Jerusalém, levou o povo cativo, né? 48 anos depois, vem Ciro, né? Dominando praticamente todo mundo, e domina a Babilônia. Posteriormente, de Ciro, posteriormente, ele é dominado, né? Justamente por um jovem chamado Alexandre o Grande, né? O cara que teve uma campanha militar genial, explorou o mundo, teve um dos maiores projetos expansionistas de todo mundo, e justamente Alexandre o Grande derrota o imperador persa à época, Dario I, e se torna um grande imperador. Posteriormente, daqui a pouco, Alexandre morre. Na verdade, o império dele é dividido em 4 partes, né? E a partir dessas 4 partes, posteriormente, surge o Império Romano. Tá bem? Mas nesse momento que ele faz a referência ao governador, nos dá uma ideia do imperador persa, tá? Também evidenciado, assim como ele aponta acerca do governador persa, ele fala apenas governador, mas ele menciona Malaquias capítulo 1, verso 8 do governador, Neemias capítulo 13, verso 6. Malaquias dá muita ênfase na lei. É só, na verdade, observar Malaquias capítulo 4, verso 4. E que coincide justamente com os enfoques dados por Esdras, capítulo 7, verso 14, 25, 26, e Neemias, capítulo 8, 18. Apenas eu estou referenciando na datação, porque o livro não está dado. Então, eu estou aqui levando, né, evidenciando que existe semelhança entre aquilo que ele mencionou e aquilo que está presente no livro de Esdras e Neemias, porque para comprovar que ele, de fato, estava naquele corte histórico ali. Tá bem? Então, ele vai falar dos sacerdotes arrogantes, do sacrifício no templo. Então, se ele fala de templo, o templo já havia sido reconstruído. Ele fala do governador, porque estava todo sob o domínio persa, igual de Neemias. Ele fala a importância da lei, né? Igual a Neemias. Ele vai falar sobre o casamento com mulheres estrangeiras, né? Capítulo 2, verso 11. Igualmente mencionado em Esdras, capítulo 9, que ele manda todo mundo embora, manda se separar das esposas e mandar as mulheres levar os filhos embora, as mulheres estrangeiras. Igual a Neemias, capítulo 13. Ele vai falar sobre a retenção de dízimo, da mesma maneira que Neemias, capítulo 13, vai falar também. Ele vai falar sobre justiça social, capítulo 13, verso 5. Neemias, capítulo 5, também, verso 1, vai falar sobre justiça social que estava acontecendo naquele momento. E aí, justamente nesse momento que o líder vai embora, o pessoal faz o que quer, né? E aí, o que é mais interessante no livro de Malaquias é que, para o texto, né, propriamente dito agora, o que já sabemos que, de fato, ele está no contexto de Neemias, né? Mas Malaquias, para escrever o livro dele, traz uma coisa formidável, o que não encontramos em outros livros. Porque Malaquias, ele vai adotar o chamado método dialético. O que é o método dialético? O método dialético, que nós chamamos, é o método de confrontação, né? É o processo de diálogo por meio do debate dos interlocutores. Cleito, o que é que você quer dizer isso?
O que eu quero dizer é que o escrito de Malaquias, ele está feito em forma de debate, porque ele adota o método de pergunta-resposta. Ele mesmo dá a sentença, ele mesmo aponta, a sentença são justamente as acusações de Deus que o povo estava cometendo. Logo em seguida, ele dá uma resposta do povo, como se o povo estivesse fazendo perguntas cínicas e petulantes, né, descarada do povo a respeito daquela acusação de Deus, e posteriormente ele apresenta a resposta. Então, ele acusa, depois diz que o povo faz perguntas a Deus e depois apresenta a resposta. Então, esse método dialético de perguntas e respostas é muito legal. Muito legal mesmo. Vamos ver como é que ele aponta. Malaquias capítulo 1, verso 2 e 3. A primeira modalidade dialética dele entre perguntas e respostas. Ele diz, Malaquias capítulo 1, verso 2. O Senhor diz ao seu povo, eu sempre amei vocês. Mas o povo pergunta, como podemos saber que tu me amas, Deus? Aí Deus responde, claro, rapaz, tinha Jacó e Esaú, e eu amei Jacó e odiei Esaú e seus descendentes, fazendo menção justamente aos edomitas. Então veja que ele fala, eu amei vocês, o povo pergunta, como podemos saber que tu me amas? Ou seja, uma pergunta feita em forma de acusação, uma acusação apresentada, não, amei você. Mas eles respondem de forma cínica, petulante, descarada, né? O povo é bem interessante. Outra comprovação do método dialético vamos encontrar no capítulo 1, versos 6 e 7. Olha lá. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes, o filho respeita o pai e o escravo ao seu senhor. Eu sou seu pai, por que vocês não me respeitam? Aí, se eu sou o seu senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam. Ou seja, o povo pergunta, ele faz a acusação de que o povo não estava respeitando Deus. E o povo, Malaquias aponta que o povo pergunta cinicamente, como foi que desprezamos o Senhor? Ah, que pergunta. Então ele vai lá e fala, Malaquias capítulo 1, verso 7. Vocês me desprezaram porque foi com alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam, como é que estamos te ofendendo? Imagine o método dialético. E ele fala, pois vocês me ofendem quando acham que têm direito a profanar o meu altar, porque vocês me oferecem animais cegos, aleijados, roubados e doentes. Então veja que esse método é muito interessante, porque evidencia de fato, ele vai evidenciar a narrativa, ele vai deixar o texto muito mais atrativo, né? A acusação de Deus, a pergunta cínica do povo, por que você está me acusando assim? Deus aí, por causa disso, disso, disso. Do mesmo jeito, vamos encontrar outro método dialético no capítulo 2, verso 13 e 14. Malaquias fala, existe outra coisa que vocês fazem. Vocês gemem, choram, cobrindo de lágrimas o altar ao Deus, porque já não aceitam mais o sacrifício de vocês. E aí o povo pergunta, por que Deus não aceita mais o meu sacrifício? Aí Malaquias responde, vocês são muito cínicos, rapaz, porque vocês estão sendo infiéis à esposa de vocês, à mulher com quem vocês casou desde quando era moço. Malaquias capítulo 2, verso 14, muito interessante. Malaquias capítulo 2, verso 16 e 17, quando Deus fala que eu dei o divórcio, e ele fala, olha, vocês falam demais, o Senhor está cansado de toda essa conversa. E aí o povo pergunta, como foi que fizemos com que Deus ficasse cansado? Ó, a cara de pau, rapaz. E aí Deus, e depois ele fala no verso 17, onde está o Deus justo? Ele começa a perguntar, porque eles passam a apontar que Deus estava deixando de praticar justiça. Malaquias capítulo 3, verso 7 e 8, nova formatação dialética, que Deus fala, vocês são como seus antepassados, rapaz, vocês abandonam as minhas leis e não cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Uma acusação. Estavam deixando a lei de Deus de lado. E aí o povo pergunta, como é que vamos voltar? E aí, de novo, ele fala, rapaz, vocês vão voltar justamente através de seguindo meus estatutos, né? E aí, outro também, no capítulo 3, verso 8. Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, o povo pergunta, como é que estamos te roubando, Deus? Aí, Deus, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas, seus ladrões. Então, veja a ideia do próprio esse método dialético. E o último, Malaquias capítulo 3, verso 13 e 14. Vocês falam mal de mim. E o povo pergunta,
por que falamos mal contra ti? É o verso 14. Eles passam a dizer que não vale a pena servir a Deus, não vale a pena fazer o que Deus manda, não vale vestir roupas de lutos. Por quê? Porque os orgulhosos são felizes, os maus dão tudo certo e eles jamais são castigados. E Deus simplesmente responde, simplesmente aqueles que temem a mim e seguem os meus estatutos, o nome deles está escrito no livro da vida. Então, no plano espiritual, vocês já estamos sendo atendidos, mas no plano mundano aqui, de fato, podemos sofrer, sim, dos empecilhos da vida, dos obstáculos que Deus nos coloca apenas para fortalecer. Então, veja essa ideia, essa gama dialética, esse método dialético, essa ideia de debate, essa ideia de acusação, perguntas cínicas, então tome resposta do Senhor. Muito bom. Na verdade, não encontramos outro profeta que tenha essa ideia tão genuína, assim, tão perfeita, feita por Malaquias. Tá bem? No mais, ele vai, de fato, o profeta ele vai repreender os sacerdotes, ele vai atacar exatamente a mensagem dele é contra os sacerdotes, contra o povo de Deus. Ele vai atacar a corrupção, perversidade, falta de segurança ao direcionar os castigos contra a hipocrisia, infidelidade, transigência, o divórcio. E aí o povo estava justamente cometendo 6 pecados capitais, né? Ele estava rejeitando o amor de Deus, estava desconsiderando que era o povo eleito, estava recusando dar a Deus a honra que é devida, eles estavam um pouco importando quanto a isso, apresentando sacrifício de qualquer maneira, desprezando a fidelidade de Deus, esquecendo da aliança, que Deus justamente fez aliança com o povo. Eles estavam redefinindo a justiça de Deus, como eu acabei de mencionar agora, que os maus estavam prosperando, os ímpios prosperando, enquanto eles que eram justamente justos, não estava acontecendo absolutamente nada, porque o pessoal mau não estava sendo castigado. Eles estavam passando a roubar a riqueza de Deus, de fato, não estavam apresentando os dízimos na casa de Deus, por todos os motivos que nós já apresentamos aqui também. E estavam ultrajando a graça de Deus, dizendo justamente quem é Deus, Deus não vai fazer absolutamente nada. Quem é Deus para tentar fazer? Cadê a justiça de Deus nesse caso? Né? Então, de fato, dado a isso, a mensagem de Malaquias é destinada como um castigo divino, dado primeiramente aos sacerdotes, vamos encontrar no capítulo 2, verso 1 a 9, depois sobre toda a nação, sobre todo o povo de Deus, e por fim ele vai justamente apresentar as bênçãos dadas aos remanescentes, que são aqueles que temem a Deus, tá? Para finalizar, vamos falar aqui sobre, vamos dar uma olhada aqui, principais personagens de Malaquias, que é o profeta, os sacerdotes, que estão revelando a sua infidelidade, passando a se casar, inclusive, com mulheres estrangeiras, e não só isso, interpretando falsamente a lei e pervertendo a justiça, né? Não estava fazendo a justiça, e Deus não aceita um julgador injusto, né? O povo de Judá, porque de fato o povo passou a não cumprir a lei de Deus, passou também a casar com mulheres gentias, e o povo caiu também na idolatria, né? Passou a esquecer de Deus. Veja que mesmo depois do reavivamento espiritual, mesmo depois da reconstrução do templo, 100 anos depois o povo passou a se tornar pecaminoso de novo. Então esse é um dos grandes problemas, tá bem? O esboço, para a gente entender exatamente o livro de Malaquias, temos que entender da seguinte maneira: do capítulo 1 ao capítulo 2 até o verso 9, vamos encontrar mensagens em desfavor dos sacerdotes pecadores. Do capítulo 2 ao capítulo 3, vamos falar sobre o povo pecador. É o povo, é a nação pecadora. E por último, no capítulo 6, do verso 16 até o último verso, vamos encontrar os poucos fiéis, ou seja, os remanescentes, aqueles que de fato, mesmo diante de uma nação pecaminosa, mesmo diante de um estado de imoralidade religiosa e política e social, se manteram fiéis a Deus. Então, são os remanescentes. Esses remanescentes, de fato, estavam sendo pronunciados a respeito das bênçãos de Deus. Tá? Apenas para vocês terem uma ideia, vamos aqui, como o livro são 4 capítulos, ou 5 minutinhos, como justamente o pastor aí me disse que eu podia avançar só 5 minutos, né? Porque, de fato, só para a gente apresentar a respeito do livro, rapidinho, coisa bem simples mesmo. No capítulo 1, gente, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, que Deus fala, eu amo vocês. Ele disse, como é que você me ama? Ele disse, rapaz, Esaú e Jacó.
Essa referência que ele faz dizer ao Jacó é muito simples. O que ele quis dizer é o seguinte: eu amo tanto Jacó e seus descendentes que vocês, mesmo a cidade tendo sido destruída, eu resgatei vocês justamente do castigo e fiz com que vocês voltassem para sua terra. Agora, os edomitas, que são descendentes de Esaú, eles, mesmo que a cidade de fato foram destruídas, ainda que eles quisessem reconstruí-las, eu não deixaria, porque eu iria destruir absolutamente tudo. Que é exatamente a terra dos edomitas, que fica justamente no sul da Palestina, próximo ali à Arábia Saudita, tá? É por isso que os árabes, de fato, invadiram a terra edomita. Ele vai falar que era chamada de terra de maldade, nação com quem o Senhor está irado para sempre, dando uma ideia que o amor de Deus ele seria perpétuo contra a nação israelita, e de fato o ódio iria perdurar contra os edomitas. Tanto é que os edomitas não poderiam voltar para casa, e de fato nunca mais voltaram, né? Quando o povo de Deus voltou para reconstruir o templo, e está aí até hoje na história. Posteriormente, ele vai falar sobre o desprezo, no capítulo 1, sobre o desprezo advindo pelo padrão de religiosidade, o formalismo dos sacerdotes. Esses sacerdotes passaram a receber a oferta, pouco se lixando. Não olhava exatamente se eram as premissas, se exatamente os animais eram justamente saudáveis para apresentar, segundo a lei de Moisés. Os caras estavam apresentando caolho, deficiente, magro, doente e até roubado. O cara roubam, na verdade, o cara roubava o cabrito e apresentava lá como oferta. Eu disse, rapaz, como é que eu posso? Me diga, rapaz. Malaquias capítulo 1, verso 9. Agora, sacerdotes, ore a Deus e peça que ele nos abençoe. Será que ele vai atender quando vocês estão apresentando ofertas como essas? Claro que não. Não é permitido. Né? Então, exatamente as ofertas, Deus estava dizendo, falso padrão de religiosidade. Aqueles que levam, fingindo que estavam justamente servindo a Deus, o sacerdote estava pouco se lixando, pegava justamente a oferta e pronto. Malaquias disse, opa, Deus não está se contentando com isso, que de fato está indo contra tudo isso, né? Então não pode. Lembrando até no Malaquias capítulo 1, verso 13, ele diz lá, vocês dizem, já estamos cansados de tudo isso, e riem de Deus, e desprezam Deus, e ainda me oferecem um animal roubado, um animal aleijado ou doente. Vocês acham que eu, o Senhor, vou aceitar isso? Claro que não, né? De fato. Por fim, ele passa a dizer que Deus é o Senhor de todas as nações, dando uma ideia de universalidade, já apontando a respeito da missão gentílica que aconteceria justamente a partir do Atos dos Apóstolos, vindo com o apóstolo Paulo, que de fato iria levar a palavra de Deus para todos os confins da terra, né? Então isso já nos dá a ideia de um Deus universal e não apenas o Deus vinculado apenas àquela nação. Nação essa que inclusive estava pecaminosa, né? No Malaquias capítulo 2, muito interessante, o falso ensino, a injustiça, e ele vai dizer, vocês não obedecem o meu mandamento, os sacerdotes, né? No capítulo 2, sacerdotes ainda, capítulo 1 e capítulo 2, apesar no Malaquias capítulo 1 até o verso 5, é toda a nação. Lá, a partir do verso 6 até o capítulo 2, sacerdotes. Aqui ele vai atacar os sacerdotes. Vocês não obedecem meu mandamento, sacerdotes. Vocês não me honram. Vocês, vai cair sobre vocês uma maldição e eu vou amaldiçoar tudo que vocês receberem pelo trabalho com vocês. E vou amaldiçoar. E Malaquias capítulo 2, verso 13 ainda é pior. Vou esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que você está me trazendo aqui, esses animais deficientes, roubados e aleijados. As fezes dos animais iria esfregar na cara. E depois essas pessoas, esses sacerdotes, seriam jogados na fossa. Justamente levado onde as fezes são jogadas. Né? E depois passa a contar a respeito da aliança, dizendo que eles ensinavam sempre o que não era direito, né? Sempre ensinando o que era errado, infelizmente. E ele dizia, rapaz, vocês não poderiam julgar de forma equivocada. Então ele tem uma das passagens mais bonitas, né? Malaquias capítulo 2, verso 7. E os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito, e todos devem pedir conselhos aos sacerdotes para saber o que é de direito. Pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor. Né? Então isso nos dá uma ideia de sacerdote, mensageiro. Provavelmente Malaquias também era um sacerdote. Tá bem? Por fim, no capítulo 2, ele ainda vai falar sobre os casamentos das mulheres estranhas e divórcios ilícitos, né? Ele passa a dizer exatamente que o povo estava sendo infiel, que os homens estavam casando com mulheres que adoravam ídolos, né? Então isso nós já sabemos o que aconteceu com Salomão, e que em razão justamente desse casamento os filhos iriam abnegar Deus, de fato, iria seguir, de fato,
outras religiões, né, de outros ídolos. Depois ele passa a dizer exatamente por que aquelas pessoas, por mais que cobriam, eles gemiam e choravam. Malaquias capítulo 2, né, verso 13. Ele vai dizer que essas pessoas choravam e gemiam e enchiam o templo, de fato, de lágrimas. Mas ele fala do que adianta isso daí? Se de fato Deus está irado com vocês. Não adianta. Aí eles perguntam por quê? Porque vocês são infiéis à sua esposa, porque Deus odeia o divórcio, né? Dando uma ideia de fato quanto à necessidade do casamento aí, tá? Verso 16 ele vai dizer sobre isso. Depois ele passa a apontar, ele termina sobre a questão da Teodiceia, né? Onde eles terminam assim, verso 17. Então vocês perguntam, onde está o Deus justo? Passam a caçoar, desrespeitar e enfrentar Deus, acerca onde justamente, diga-se, né? Lá no Malaquias capítulo 2, verso 17, para fazer a leitura, para ficar melhor. Mas vocês ainda perguntam, como foi que fizemos com que Deus ficasse cansado? Foi porque Deus disse, foi porque vocês dizem, o Senhor Deus pensa que os que fazem maldade são bons. E, de fato, Deus gosta de quem faz maldade. Olha que blasfêmia. Então, e depois finaliza o capítulo 2 com onde está o Deus justo. Né? Então, aplacando, chamando, caçoando de Deus. Né? No Malaquias capítulo 3, ele justamente passa a apontar a respeito de um mensageiro do Senhor que iria preparar o caminho, fazendo referência ao João Batista. Né? Muito bom mesmo. Depois iria falar que o Messias viria para purificar os sacerdotes, porque de fato Cristo é o sacerdote rei, né? Posteriormente, ele passa a dizer que ele julgaria, que chegaria o dia que Deus iria julgar todos e que Deus apresentaria testemunho contra essas pessoas. Deixa eu correr mais um pouquinho, porque o meu horário já está bastante avançado. No capítulo 3, ele vai falar sobre a questão dos dízimos que não estavam sendo levados para o templo. Aí nós já apresentamos o que foi que aconteceu lá em Neemias. Justamente um amonita estava morando, justamente partiu no fundo do templo. Diga-se, ele estava morando no depósito, onde justamente recebia a oferta do povo. Então, de fato, o povo estava pensando, estou dando justamente para o templo, e o estrangeiro está roubando, né? Ninguém vai ficar justamente morando no templo, no depósito de um templo, onde ficava justamente toda a oferta entregue pelo povo. Então, de fato, tinha um contexto exatamente também de imoralidade, de impureza, de corrupção por parte dos sacerdotes. Não? Então, em razão disso, o povo de Deus abandonou. Então, como o povo de Deus abandonou de entregar as ofertas, os levitas e os sacerdotes foram obrigados a cada um voltar para a sua terra para trabalhar. Sendo que na lei de Deus, eles, de fato, eram sustentados pelas demais tribos que contribuíam para o templo, eles sobreviviam dessa oferta. Como o povo deixou de ofertar, os sacerdotes caíram fora, os levitas caíram fora, e só ficaram justamente os sacerdotes corruptos, né? Justamente dentro do templo. Então, esse é um dos motivos. Malaquias pode dizer, não, vamos voltar para o templo, vamos renovar isso, vamos reavivar isso, porque nós não podemos deixar a palavra de Deus dentro dessa questão. Por fim, na verdade, lá no capítulo 13, ele vai apontar sobre o problema do julgamento do Senhor, que nós já, inclusive, já lemos sobre a Teodiceia, até o Deus de Ceia, que vem de quê? De justiça, justiça de Deus. Ele vai dizer que os orgulhosos são felizes, que os maus tudo dá certo, e que ainda que aconteça tudo isso, que o ímpio, Deus não castiga eles, né? Então Deus passa a dizer, rapaz, para você que vive aí, pouco importa se o ímpio está prosperando. Porque você, no plano espiritual, você já foi abençoado, porque o seu nome foi inscrito no livro. Né? Então, pouco importa o que está acontecendo no mundo aí. Na verdade, direcione sua atenção para a questão espiritual. Tá? Por fim, ele passa a dizer que estaria preparando um dia a Universidade da Filiação Divina, passa a apontar que Deus é o Deus de todo mundo. No capítulo 4, vamos encontrar o versículo-chave que nós já apresentamos aqui, falando sobre o dia do Senhor, onde os orgulhosos seriam destruídos e justamente aqueles tementes a Deus seriam abençoados, né? Por fim, ele finaliza o livro de uma forma bastante magnífica, dizendo que antes que acontecesse o terrível dia, Deus enviaria o profeta Elias. Por isso que, de fato, quando João Batista passa a apresentar, anunciar o Senhor, muitos do povo, na verdade, passou a perguntar a ele, qual é o senhor profeta? O senhor profeta Elias?
né? Referente a João Batista. João Batista não, só apenas o profeta que veio aqui, a voz que clama no deserto. Mas dessa ideia, já o pai já tinha conhecimento que, de fato, o espírito de Elias iria sempre à frente de João Batista, guiando, né? Diga-se, Deus, na verdade, iria interferir para que fosse feito o trabalho, né? Justamente de aplanação, de preparar o caminho, de deixar justamente o povo com o coração mais amoroso e afetuoso para a recepção da mensagem apresentada pelo Messias. Tá bem? Com isso eu encerro essa videoaula. Desde já, muito obrigado.